Vamos continuar aí falando sobre aposentados, né? Mas agora com o tema empréstimos. E o economista Leandro Diniz, é isso mesmo, falei certo? Falei? Certíssimo, Leandro certíssimo. Diniz, isso mesmo. Ele vai tirar todas as suas dúvidas, as minhas, as nossas, né? Inclusive falar aí sobre quais cuidados que nós devemos tomar. Eu já até brinquei com ele, falei, inteligente. Economista é inteligente. Seja muito bem-vindo, bom dia. Obrigado, mais uma vez honra estar aqui. ter você conosco. É ótimo estar aqui de novo. Conta pra gente. Hoje é interessante que eu fico pensando, quando fala de empréstimo e aposentado, tem que ter um cuidado a mais. Muito, né? Ontem mesmo nós já tivemos um resultado de que nós tivemos uma redução do nível de inadimplência, mas quem que continua ainda devendo muito? As pessoas acima de 65 anos de idade. É um dado bastante complicado, porque o aposentado, ele tem perdas decorrentes, primeiro, do não, digamos assim, da retorno do que está acontecendo da imposto de renda. E para piorar, você ainda tem uma questão que você, nesse período que as pessoas estão mais doentes. É a época que o aposentado mais precisa de remédio, de um plano de saúde. Sim. É quando tudo que você foi ao longo dos seus 65, 70, 80 anos de vida vai ter um custo de vida mais caro. E, infelizmente, Leandro, eu sou muito contrário ao empréstimo consignado do jeito que é feito. Sim. Porque o empréstimo consignado hoje faz com que a pessoa se endivide por qualquer tipo de motivo, por situações que vão afetar sua receita diária, sua receita mensal, a longo prazo. Sim. E você não tem um reposicionamento salarial, de repente, de aposentadoria. E para piorar, nós temos uma coisa, o aposentado, ele paga imposto de renda. E eu fico pensando, também tem um outro ponto, que tem que tomar muito cuidado com relação a quem cuida do aposentado. Sim. Às vezes o empréstimo não é nem para aposentado. Isso era uma coisa que acontecia muito, né? Pois é, mas agora com o próprio governo federal, ele já está tentando diminuir essas situações. Há várias situações, vários casos já que foram programados, já foram pesquisados. Sim. O filho vai lá, pega o cartão, os dados do pai ou da mãe, vai lá e faz o empréstimo pelo telefone, levava o pai e a mãe para um banco para poder tirar o dinheiro. Pai, eu pago isso aqui. Eu vou ser muito sincero contigo. Acho que a sinceridade e a transparência é uma coisa muito importante. Isso pode não ser crime, isso é uma falta de respeito com seu pai e sua mãe. Sim. Tá? A pessoa fazer isso, eu acho que pode pegar o dinheiro emprestado, mas que pague. Claro. Mas você está tirando o sustento do seu pai e da sua mãe. Então o governo começou a tirar isso. Isso é questão de caráter. Total. E nós temos outras situações, infelizmente, de meliantes criminosos que tiveram acesso a dados dos aposentados, fizeram empréstimos no nome do aposentado. Isso traz um outro questionamento. Que tipo de sistema é esse que nós estamos do empréstimo consignado? Que qualquer pessoa, sem qualquer tipo de comprovação, pode chegar e pegar o dinheiro em nome do aposentado. Sim. Quantos aposentados ao longo desse período não morreram por falta? Quantos aposentados que nós temos hoje e que estão completamente endividados, que vivem no sustento dos filhos? É verdade. Então, nós temos que questionar isso. A educação financeira não é só para o seu filho, para seu coisa. O próprio filho agora tem que entender que, né, da mesma forma que a Legião Urbana, Renato Russo falava que você vai ser o que vocês, filhos, foram quando eu crescer. Os pais se tornam filhos, eles começam a tomar um cuidado. Então você tem que cuidar do seu pai, tem que cuidar da sua mãe, tem que cuidar das finanças dele. E se necessário for. E outra coisa, e se necessário for, tem que entrar com o sistema jurídico, um advogado, e travar o seu pai e sua mãe se ele estiver fazendo muita besteira financeira, porque ele pode perder todo o patrimônio. Olha pra você ver, né, gente? E a gente tem algumas dicas para deixar. Queria colocar essa primeira dica aí para você explicar pra gente, Leandro. Nunca gaste mais do que recebe. Regra máxima de qualquer administrador, economista, a pessoa tem que ter. Se você tem R$1.000 de receita mensais, nunca gaste mais do que 900. Se você tem 1.000 e está gastando 1.100, você vai entrar numa dívida. E outra coisa, você tem situações eventuais. Pode ter algumas coisas que podem te complicar. Para que você vai gastar mais do que você recebe? Faça uma poupança forçada. Não gaste, respeite o que você tem. Tenha uma vida regrada dentro daquilo que você é possível ter.
Outra dica, nunca contrate empréstimo consignado sem motivo, gente. É o que eu estava falando, por exemplo. Você vai contratar um empréstimo consignado só para você trocar um celular. Tem necessidade? É algo tão necessário a ponto de você se endividar em 48, 36, 72 vezes? O empréstimo consignado ele está ali para você, de repente, trocar um empréstimo ruim, em termos financeiramente mais caro, por um empréstimo melhor que seja mais barato. Ou então, uma geladeira trocou, você não tem condição de você comprar uma geladeira à vista por 1.500, você não tem uma poupança, faça isso, tudo bem, é um bem durável. Mas fazer empréstimo apenas para gastar pelo simples gasto, não dá. Outra dica aí, né, que a gente vai deixar aqui é pense nas parcelas e nos efeitos dela no futuro, gente. Essa aí é uma questão que poucas pessoas pensam, porque na hora que você faz o empréstimo, você pensa agora. Que felicidade, já está no meu bolso. Mas se você faz, de repente, um empréstimo de 36 vezes, são 3 anos. 3 anos aquela parcela vai estar caindo todos os meses. E ao longo desses 3 anos, a sua receita não aumenta. A sua aposentadoria não vai aumentar. E na verdade, ela vai cair. Aumentam, né? Ela vai cair e tudo mais aumenta. Então, você pode ter hoje uma parcela legal, mas daqui a 3 anos te comprometer, inclusive, a sua qualidade de vida. Eita, gente, muito cuidado. A gente está falando sobre empréstimo. Hoje é dia do vovô, a gente está falando das pessoas, dos idosos, né, dos aposentados também. Como viver, né, essa uma nova fase da vida, mas de uma maneira saudável. E dando aí algumas dicas de cuidados que devem ser tomados. Tem mais uma, analise outras propostas de empréstimo consignado. É uma situação que muita gente chega e recebe, eu sou do seu banco, sou gerente, aquela questão toda, vem cá, faça comigo. Não, gente. Relação de dinheiro, você tem que buscar aquilo que é o dinheiro mais barato para você. É isso que nós precisamos de ter. Se tem um outro banco que você não tem uma conta corrente, mas ela está te oferecendo uma situação de empréstimo melhor, contrate o que for melhor para você e não o que é melhor para o seu gerente e para o seu banco. Você tem que contratar aquilo que é melhor para você. Sempre pense em você primeiro e depois no banco. Eita! E para a gente fechar, olha isso aqui, gente. Sempre estar acompanhado de uma pessoa de segurança. Muito importante. É aquela questão que nós estávamos falando mais cedo. Sim. Se você não tem certeza do que você está fazendo, você não tem certeza de aquilo é o melhor, você tem um filho, você tem uma filha, você tem alguém que é de sua confiança, vá com ela. Uma pessoa que possa te dar um amparo para você tomar uma decisão juntos. E nunca apenas uma decisão da pressão. Porque quando o aposentado vai, ele toma uma pressão impressionante para poder fechar. Entendi. E ali você vai ter uma pessoa para te dar esse respaldo, essa segurança. Aqui, você vai ter que voltar mais aqui, Leandro. Vai ser um prazer. É muito conhecimento. Nada. Vamos falar que a gente tem que ajudar os aposentados, né? Tem. Nós seremos aposentados um dia. É verdade. Que você viu o nosso primeiro convidado, de 97 anos? Lindo. Eu falo assim, se eu chegar do jeito que tá, Que tô bonitinho. Ótimo. E vai fazer 98 esse ano. Tá vendo? Super lúcido. Ótimo. Esse aí, com certeza, tem muita coisa para ensinar ainda. Tem, não tem? Muita. E eu queria que você deixasse suas considerações finais nessa Câmara para as pessoas, né, para as pessoas que cuidam ali, né, de um parente, para os aposentados ali. O que a gente não pode abrir mão? O mais importante é respeito às suas finanças, tá? Uma questão, gente, isso vale para você aposentado, futuro aposentado, dona de casa, todo mundo. Olhe quanto que você recebe e olhe seus gastos. Coloque esses gastos todos no papel. Se tiver necessidade, corte gastos. Evite. O empréstimo é algo que chama-se dívida. Eu gosto de brincar e falo o seguinte, empréstimo deveria ser substituído por uma palavra chamada dívida. A maior felicidade do empréstimo não é quando você contrai, e sim quando você consegue pagar ela totalmente. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo, acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.